Olá, amigos, tudo bem? Que alegria! Chegamos ao último episódio desta temporada do Umaricast. Esse é o seu podcast que você começa aí as horas sagradas do sábado ouvindo e você tem a oportunidade de recapitular temas importantes da palavra de Deus. Nós estamos numa linda temporada, né? O tema de lições de fé no livro de Josué. Não se esqueça que você pode acompanhar com a gente todas as novidades do Espaço Novo Tempo Marizal através das nossas redes sociais, começando aqui pelo nosso canal do YouTube, Espaço Novo Tempo Marizal. Se você ainda por um acaso não é inscrito nesse canal, você pode fazer isso agora. Se inscreva, acione o sininho para que você possa estar sempre por dentro das notificações aqui novas aqui do canal da nossa comunidade. No Instagram é Espaço NT Marizal e no Facebook Espaço Novo Tempo Marizal. Só não esqueça de uma coisa: o virtual nunca substitui o presencial. O virtual é sempre aquele suporte para você que de repente tem alguma dificuldade para se deslocar até o local onde nós adoramos a Deus. Então, nós estamos aqui na Rua Oliveira Belo, número 515. Venha fazer-nos uma visita, tá ok? Entre 14 de março e Alcindo Cacela, Oliveira Belo 515, aos sábados a partir das 9 horas, nós temos os nossos grupos de estudo que nós chamamos de Escola Sabatina e o nosso culto a partir de 10h15, aos domingos a partir das 19 horas. Nós vamos ficar felizes de receber você aqui para um momento especial de adoração ao nome do nosso Deus. Muito bem, nós estamos recebendo hoje aqui uma pessoa especial, nosso líder da Escola Sabatina para a Associação Norte do Pará, que é o escritório da Igreja Adventista para a região norte aqui do nosso estado. Pastor Fábio, seja bem-vindo. Obrigado, pastor Gladstone. Eu nunca acerto o seu nome para falar assim completamente, mas Gladstone tá falando certo, né? Gladstone. Tá vendo aí? Mas não tem problema. Mas se escreve com A. Se escreve com A. É por isso que eu sempre dou essa titubeada, mas... Gleison, pastor Gleison, é muito bom estar aqui com vocês de volta em mais uma oportunidade aqui na Igreja do Marizal, Espaço Novo Tempo de forma especial. Isso. Aqui. Eu só achei interessante quando você falou assim, nós gostaríamos de receber você falou o endereço da igreja, mas você falou entre 14 de março e Alcindo Cacela. Ok, para mim ficou entre 14 de março data. Mas é entre 14 de março, endereço, Exatamente. Nome da rua. E é muito bom se a gente está aqui amanhã pela manhã, para quem está assistindo logo agora no pôr do sol do sábado, né? Nada substitui o presencial. Perfeito. Inclusive na hora de reagir, na hora de perguntar, na hora de receber a resposta, na hora de tirar uma dúvida, na hora de apresentar uma impressão, apresentar uma descoberta que você fez no estudo da Palavra de Deus. E algo que é fantástico, algo que é muito especial é a convivência, é o calor humano, é o tete a tete. Eu acho que alguns momentos atrás você falou assim, o ombro a ombro, e isso é insubstituível. Perfeito. E quem puder estar com a gente vai ser muito bom. E para mim é importante estar no final dessa série. Na verdade, essa série demorou 6 meses. A série demorou 6 meses. Tá correto a conjugação, não tá? Tá. Ok, você que é um pastor aí bom com as palavras, me ajuda se eu falar errado. Porque a gente estudou o livro do Êxodo antes. Isso. E na sequência o livro de Josué. Isso. E o Êxodo e Josué, eles são um complemento, eles se completam. E foi a sequência. E durante esses últimos 6 meses, nós vimos como Deus dirigiu a vida do seu povo no passado, quer dirigir a vida do seu povo hoje, e continua nos fazendo um apelo. Escolham hoje a quem vocês vão servir. Perfeito, exatamente. Essa é a nossa temática. Nós vamos começar fazendo uma oração, pastor. Vamos orar então? Você que está acompanhando com a gente agora nesse momento, se você puder, curve sua fronte também, feche seus olhos e oremos. Santo Deus, querido Pai, mais uma vez, Senhor, nós vamos estudar a Tua Palavra. Nós estamos aqui para estudar esse último tema e nós queremos pedir que o Senhor possa nos abençoar para que nós tenhamos a mente clara, a percepção clara, para compreendermos aquilo que o Senhor deseja nos transmitir. Nós te suplicamos estas bênçãos, todas agradecidas o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, vamos aqui então para o verso principal, pastor Fábio, aqui do nosso tema desta semana. Aqui diz assim, mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Eu e a minha casa serviremos
o Senhor. Josué capítulo 24, verso 15. Eu e a minha casa serviremos. Aí está escrito, mas deixa eu só olhar aqui na minha Bíblia, é porque na minha mente e como eu decorei, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Só esse A que está faltando bem ali. Eu olhei aqui na Bíblia, tem o ao Senhor. E eu estava pensando durante esses dias, se você pegar o livro de Êxodo e o livro de Josué e buscar um texto para ser referência, o texto mais conhecido. Bem, se eu falar com aqueles que são adventistas do sétimo dia, eles deveriam se lembrar e conhecer, por exemplo, Êxodo 20, versos 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. A gente vai citar Êxodo 25, verso 8, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. No livro de Josué, o texto especial para o meu irmão é Josué 1:9. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo. Mas eu diria que, juntando esses dois livros, o texto mais emblemático, mais conhecido, Mais forte, quem sabe? mais forte, é esse texto de Josué, capítulo 24, versículo 15. Inclusive, ele é com Josué, já com a idade avançada. Eu não posso dizer que ele já estava com os cabelos brancos, porque eu não sei desse aspecto específico, não li, não procurei saber, mas Josué já estava com a idade avançada. Josué já estava vendo que o seu ministério, seu tempo como líder do povo de Israel estava chegando ao fim, porque, como todos os mortais, nós não vivemos para sempre aqui nessa terra. E Josué percebia que ele ia passar o cajado da liderança, outro precisaria assumir, e o povo precisaria continuar seguindo a sua jornada. E ele precisava incutir no povo a responsabilidade da decisão pessoal, da decisão particular, da escolha que cada um precisa fazer por si mesmo. Não pelo líder aplicando a gente, não pelo pastor. Não pelos pais, mas por nós mesmos. Aí Josué fala, vocês precisam escolher quem vocês vão servir. E na sequência do texto, se vocês vão servir aos deuses dos amorreus, a quem seus pais serviram, ou o povo lá, depois do Eufrates, ou o pessoal da terra que a gente acabou de expulsar. Vocês têm que tomar sua decisão. A sua decisão é própria. Agora, eu e a minha casa, nós já decidimos. Vamos servir o Senhor. A grande verdade, né, pastor Fábio, que desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente está o tempo todo fazendo escolhas, né? Durante todo o tempo. Todo o tempo a gente está fazendo escolhas. E a gente pode ir se especializando, digamos assim, em fazer boas escolhas. E Josué aqui, ele está sendo categórico. Ele está dizendo assim, olha, vocês precisam fazer a escolha de vocês. A quem vocês vão servir? Eu já tomei a minha decisão, né? Então, é um ponto muito importante, porque todo ser humano, não há ser humano que não tenha que tomar essa decisão. Todos precisam tomar a sua decisão, né? E nesse aspecto, ele fala assim, eu sou o líder, eu conduzi vocês, estou aqui. Eu posso dizer para vocês da história, eu posso mostrar para vocês o que aconteceu comigo e posso tentar influenciar vocês a tomarem a mesma decisão que eu. A minha decisão é essa. Agora você tem que tomar a sua decisão. E para mim, no resumo de todo o contexto desses 6 meses que estudamos a Palavra de Deus, essa é uma lição muito forte. E para a gente encerrar o estudo desses últimos 3 meses, se olharmos um pouco mais amplamente dos 6 meses, para encerrarmos o ano, essa vai ser uma pergunta que sempre vai fazer diferença para nós. E se precisamos decidir, aprender a tomar boas decisões diariamente, essa tem que ser a decisão. Primeiro, que precisamos decidir todo dia, e a melhor decisão de todos os dias, servir ao Senhor. Amém. Maravilha. Aqui no nosso guia de estudos, pastor Fábio, ele analisa o discurso, assim, a sessão toda, né, ali que antecede, dos versos 2 até 13. E aí, o que é mencionado aqui é como se fosse, assim, uma recapitulação, digamos assim, de tudo que o Senhor fez, né? Só que, o que acontece? Alguns estavam lá,
Mas nem todos estiveram, por exemplo, em Horebe, como diz o nosso guia aqui. Na história, né, do passado, ele busca o que aconteceu no passado. Mas existiam episódios em que eles estavam, e eles vivenciaram, né? Uma coisa é você ouvir a história, outra coisa é você ser testemunha da história, né? Você quer destacar algum aspecto aqui importante desse contexto aqui, dessa passagem que nós identificamos como sendo uma passagem marcante? O nosso guia, ele começa nos dando o direcionamento que é como se fosse um contrato do rei com seus vassalos, ou de alguém que cuida para aquele que é cuidado. E tem alguns pontos que são colocados ali. E ele busca fazer uma apresentação, ele busca colocar os pontos desse contrato. Foi algo que Moisés fez e que agora Josué faz novamente. Só que Moisés, ele fala de uma aliança e normalmente esses momentos são para fazer uma nova aliança, mas Josué não vem para fazer uma nova aliança, ele vem para confirmar, reafirmar a mesma aliança que foi feita. E é por isso que ele traz elementos de que os pais deles estavam presentes. Nesses elementos tem experiência em que eles estiveram, vocês estavam lá. E porque vocês estavam lá, vocês precisam saber que a decisão é de vocês. É dos pais de vocês, mas a decisão é de vocês. Você não pode seguir dizendo que, não, porque o meu pai decidiu, porque o meu pai fez, porque Moisés quis. Não. Mesmo que ele tenha decidido, lá é a minha decisão. Por isso que vocês estavam lá. Ou representados pelos seus pais, ou porque vocês pessoalmente estavam presentes. E essa decisão é sempre particular e é sempre pessoal. Inclusive, na sequência do nosso guia, se for mais específico, na parte de terça-feira, são apresentados 3 tópicos com relação a essa decisão. E eu grifei para citar. O primeiro ponto importante deixa eu olhar aqui, primeira decisão servir a Deus é uma decisão séria. Não é brincadeira. Você decidiu servir ao Senhor? Ele não faz joguinhos, ele não faz política, ele não fica indo e voltando. Essa decisão, ele se mantém de forma correta, concreta. É uma decisão séria. Segundo ponto, ela é uma decisão que é do povo, porque Deus escolheu o povo de Israel para ser o seu povo. Porém, essa é uma decisão que tem que ser, acho que a palavra é ratificada, confirmada, correto? Isso. Então você me ajuda se eu falar diferente, tá bom? Então, essa é uma decisão que é do povo, mas ela precisa ser ratificada de forma particular, de forma pessoal, de forma individual. Então, é sério, é particular e individual, e essa decisão, o terceiro ponto ela não pode ser vivenciada por procuração. Ela não pode ser vivenciada, e agora eu vou usar uma parte que você falou no início. Eu não aprendi essas frases de efeito bonito, mas achei importante. O virtual é bom, mas o presencial é importante. Não sei como foi que você falou. O virtual não substitui o presencial. Pois essa é a terceira posição nesse contrato com Deus. Você pode ir na igreja, você pode assistir um podcast, você pode fazer alguma forma de ajudar alguma pessoa, mas a sua comunhão, a sua decisão e a sua aliança com Deus, ela passa por uma intimidade ou por uma experiência, um relacionamento pessoal. Essa aqui tá escrito assim: as exigências da aliança requer um relacionamento pessoal com o Senhor e Salvador. Não dá para você fazer isso só em grupo. Não dá para você fazer isso só no virtual. Não dá para você fazer isso na correria. Não dá para você fazer isso sem conhecimento próprio. Não dá para você ser alimentado pelo que o pastor estudou, pelo que alguém vivenciou, por alguma coisa externa. Tem que ser você. E isso é importante. Quando fala vocês estavam lá, então, seus antepassados representavam você.
Em algum momento você esteve. E nessa aliança, você tem que estar presente. Então é mais ou menos como a gente costuma dizer assim, a experiência precisa ser legítima, né? A gente, para falar de Deus, mas qual é a experiência que eu pessoalmente tenho com Deus? Precisa ser uma experiência legítima, né? Agora a gente percebe também nessa sessão última de Josué, pastor Fábio, que há um perigo que ele estava assim atento, né? E o nosso guia de estudos aqui menciona a questão dos perigos da idolatria. Josué estava repetindo um apelo, parece que esse problema já tinha acontecido em outros episódios, em outras circunstâncias, e Josué faz um novo alerta: olha, mantenham a fidelidade de vocês, que o nosso Deus é um Deus santo, um Deus zeloso. Josué estava preocupado com um problema sério da idolatria. Você quer comentar alguma coisa para a gente, pastor Fábio, A sobre gente essa circunstância? precisa lembrar desse momento de Josué. Porque é o seguinte, Josué faz o apelo para o povo. E o que o povo responde? Sim, ok, nós queremos fazer como você está fazendo, nós vamos seguir o seu exemplo, nós tomamos a mesma decisão. Mas aí a lição até coloca assim, parece que Josué está trabalhando como inimigo porque ele vai falando algumas outras coisas. Não, mas vocês não estão decidindo dessa forma. A história, a experiência, o que se passou está me dando a impressão de que vocês precisam perceber isso de forma mais enfática, de forma mais profunda. Não é só da boca para fora. Primeiro ponto, você precisa fazer com que essa sua decisão seja refletida nas suas ações. Você precisa abrir mão da idolatria. E faça uma referência ao que aconteceu entre Moisés e o povo no passado. Moisés pediu que o povo, no momento da sua consagração, abrisse mão de ídolos, de outras coisas mais, para se consagrar ao Senhor. Não tem que ser uma decisão pessoal, séria e relacional? Sim. Não dá para você ter essa experiência sem que você abra mão de você mesmo. Abra mão de tudo que afeta esse relacionamento com Deus. Não dá para você. Algumas pessoas falam assim, tá com um pé na igreja e um pé no mundo. Se você acha que vai vivenciar assim, você está com os dois pés afastados do Senhor. A idolatria, mesmo que seja pequena, ela é a semente que vai destruir todo o relacionamento particular, pessoal e íntimo com o Senhor. Eu gosto da ideia de que Deus não pede para nós apenas uma parte do nosso relacionamento. Eu vou falar mais diretamente com relação ao que a gente devolve para ele nos valores dízimos ou ofertas. E alguns falam, não, Deus pede só 10%. Primeiro, não. Deus não pede só na questão financeira. Deus pede em todas as áreas da vida. Primeiro ponto. Segundo ponto, Deus não pede apenas uma parte. Seja na questão financeira só 10%. Não, Deus não pede só 10%. Seja na área do tempo, Deus não pede só o sábado. Seja na área das habilidades. Deus não pede só o momento que você está fazendo um trabalho diretamente para Ele, como um estudo bíblico ou uma programação da igreja. Deus pede tudo. Ou você entrega tudo para Deus, ou não é suficiente. E é isso que Josué está falando aqui. Ou vocês abrem mão da idolatria, dos outros deuses, ou vocês abdicam de tudo mais, ou essa promessa de vocês de servir ao Senhor vai ser uma promessa fadada ao fracasso, como já aconteceu no passado. E no nosso guia, a gente tem o exemplo de como isso aconteceu, tanto com Moisés e o povo de Israel, quanto no pedido que Jacó fez para que a sua família se consagrasse, abrindo mão de ídolos, se afastando para se consagrar ou reconsagrar ao Senhor. E a mesma coisa que Josué apela ao povo. E olhe, Josué teve uma vida toda, um ministério intenso, desde a sua juventude, quando ele foi convidado para ser um dos espias, e essa história está bem antiga, até o momento em que todo Israel está assentado na terra prometida. O ministério de Josué não foi pequeno. Foram muitos desafios, muitas lutas. E agora ele está falando,
com conhecimento de causa, querem permanecer como povo de Deus, abra mão de qualquer outro Deus. Abra mão de todos os ídolos, porque é assim que você vai tomar essa decisão que seja séria, seja pessoal e represente um relacionamento com o Senhor. Perfeito, como uma forma de você preservar essa aliança feita entre o povo de Israel e Deus, né? Muito bem. Pastor, agora a gente chega aqui nos elementos finais desse capítulo 24, capítulo maravilhoso de Josué, que inclusive você ressaltou bem aí como sendo esse verso que nós destacamos, que é o verso principal, como sendo Quando ele muito fala, forte, quando né? ele fala desse verso que, no meu conceito, é o mais conhecido, é o mais emblemático do livro dele, Aham. ele está no final. Ele sabe que ele está já prestes a falecer. Isso. Aí aqui ele destaca o seguinte: de que forma estas palavras não se referem apenas ao passado, à vida de Josué, mas também ao futuro. As últimas palavras de Josué, pastor, eu faço questão de ler aqui agora com os nossos amigos, tá no verso 29. Deixa eu abrir aqui, deixa eu olhar aqui também. 29 até o 33 são as últimas palavras que foram escritas por um editor inspirado. Isso aqui é o epílogo. Porque depois disso, ele morreu. Então ele não tem como ter escrito mais aqui, tem como ter esse registro. Aqui fala assim, as últimas palavras do livro de Josué. Não que Josué tenha dito essas palavras, né? Um editor posterior colocou ali para o livro ter um fechamento. Nesse epílogo ele diz assim: depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Nun, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Sepultaram-no na sua própria herança em Timnat-Sera, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do Monte Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué. Printa essa frase porque ela é importante. E que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Aí no 32 ele fala assim: os ossos de Josué, que os filhos de Israel trouxeram do Egito. Os ossos de José. Enterraram-nos em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio a ser a herança dos filhos de José. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram em Gibeá, pertencente a Finéia, seu filho, o qual lhe fora dada na região montanhosa de Efraim. Que elementos a gente pode destacar aqui, fechando essa história de Josué, nesse livro maravilhoso, pastor? Eu vou começar falando de algo que não está aí. Teve um grande escritor bíblico, apóstolo, evangelista, um monte de coisa, que quando ele sabia que estava prestes a morrer, ele escreveu uma carta para um dos seus pupilos. Ele falou assim: combati um bom combate, guardei a fé, completei a carreira, guardei a fé. E a gente sabe, né? Foi Paulo que falou isso. Talvez essas sejam as palavras de Josué. Poderiam se encaixar perfeitamente, né? É a mesma situação. Paulo fez tudo o que podia. E agora ele falava assim, ó: eu fiz a minha parte. Agora você continua. É isso que a gente pode ler aqui depois da morte de Josué. Eu vou destacar 3 pontos, que inclusive o nosso guia está destacando. 3 pontos. O primeiro deles: o povo serviu ao Senhor quanto tempo? No texto: todos os dias de Josué. Só de Josué? Não. Vamos voltar aqui. Serviu, pois, Israel, versículo 31. Todos os dias de Josué e de quem mais? E de todos os anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué. Ou seja, foi deixado um legado, né? Primeiro ponto: sucesso é sucessão. Legado é o que você deixa. Perfeito. Josué pegou o povo do lado de lá do Jordão. E agora o povo está servindo ao Senhor. Josué morre e o povo continua servindo ao Senhor como reflexo ainda da liderança e do direcionamento espiritual de Josué. Primeiro ponto. Segundo ponto: Josué morreu e foi enterrado, né? Tem mais alguém que foi enterrado? José. Para que Josué assumiu a liderança do povo de Deus?
No caso, para dar continuidade ao trabalho que José fez de Moisés, de Moisés. de Moisés, mas eles precisavam agora entrar na terra prometida. Por que que eles estavam ainda com os ossos de José? Porque a promessa não tinha se cumprido ainda, né? Não, mas agora, no final do livro, Aham. o que que acontece com os ossos de José? São enterrados. Eu não acredito que os ossos são enterrados só junto com os ossos de Josué. Mas é aqui que está sendo registrado isso. Por quê? Porque está dizendo, ó, Deus cumpriu A a promessa. sua promessa. Perfeito, excelente. Agora vocês têm a terra. Tudo depende, e a gente volta para o texto especial, de quem você Sim. vai escolher servir. Aí você Excelente. vai manter a terra ou não. E depois fala do sumo sacerdote, Eleazar, que também foi sepultado. Nesse aspecto, e aí eu volto para um ponto no nosso guia dessa semana que a gente não frisou, e agora nas palavras finais para mim são importantes. 2 pontos aqui. Quem é o protagonista dessa história? Não é Josué. Não é o povo. É Deus. O povo pode aceitar servir a Deus ou não, mas é loucura rejeitar. A melhor decisão é servir a Deus. Então, o ápice o protagonismo é de Deus, mas a decisão é sua. E se você tomar a decisão correta, mesmo depois que você descansar, essa decisão ainda vai render bons frutos. E agora, o que não está explícito aqui, mas eu gostaria de completar como alguém que ama, anuncia, apressa e aguarda a volta de Jesus. Para quem acredita nessa esperança, a nossa terra prometida ainda está prometida. Mas irá se cumprir, né? E se Deus concretizar. cumpriu todas as promessas feitas, inclusive a Josué e o povo de Israel, ele vai cumprir a promessa feita a nós. Perfeito, excelente. No final do ano de 2025, nos mantenhamos fiéis a essa promessa, seguros de que Deus a cumprirá. Porque, se tardar, esperemos, porque aquele que há de vir virá E e não tardará. Amém. Deus seja louvado. Eu quero fazer minha última fala aqui nesse nosso estudo de hoje, Pastor Fábio. Aqui na parte de sexta-feira, o nosso guia, ele diz assim: entre as multidões que saíram do Egito, havia muitos que tinham sido adoradores de ídolos. E tal é o poder do hábito que a prática continuou secretamente até certo ponto, mesmo depois do estabelecimento em Canaã. Na questão dos ídolos. Josué sabia disso. Josué sabia e percebeu claramente os perigos que resultariam disso. Então, assim, nós também... Por isso o apelo tão direto. Por isso que a gente não pode viver entre dois senhores, até porque Jesus disse assim, ó, você há de aborrecer um e agradar outro, né? Então, a minha pergunta que eu faço hoje à noite, nesse momento agora, e para você que está nos ouvindo também no nosso podcast, as últimas decisões que você tem tomado no seu campo profissional, nos seus relacionamentos, as micro decisões, as decisões médias, as decisões grandes, elas têm revelado que você tem vivido a aliança com o Senhor? Isso é muito importante, né? Então, que nós possamos reafirmar no nosso coração diariamente a nossa necessidade de escolhermos o Senhor, não somente como nosso Deus, não somente como nosso Senhor, como nosso Mestre, também precisa ser a nossa decisão diária, né, pastor? Sim. E é assim que eu gostaria de também encerrar. E gostaria que as minhas últimas palavras fossem apenas repetir as de Josué. Escolhi hoje a quem servais, porque eu decido servir ao Senhor. Amém. Deus seja louvado. Pastor Fábio, muito obrigado. Eu quero, antes de o pastor Fábio fazer a oração para finalizar o nosso estudo aqui, dizer as minhas últimas palavras nesse momento para você que está assistindo aqui com a gente o nosso podcast. Nós estamos concluindo essa temporada de estudos do Lições de Fé no livro de Josué, mas a partir da próxima temporada, o Maricast ele vai se reconfigurar, né? Nós vamos ter uma nova liderança, inclusive na igreja, e vai ser a oportunidade para que você possa aproveitar essas novas produções aqui do nosso núcleo do Maricast, aqui do Espaço Novo Tempo Marizal, para que você possa renovar o teu compromisso com Deus, a tua aliança pessoal, o teu compromisso pessoal
o teu altar pessoal. Eu, como pastor, nos anos de 2024 e 2025, me empenhei ao máximo para que você pudesse ter esses momentos aqui como uma alternativa para você que de repente quer ouvir um conteúdo de qualidade. Mas como o pastor Fábio mencionou e eu também mencionei, é muito importante que essa experiência seja legítima sua. Eu agradeço a audiência sua durante esse tempo todo e eu desejo as ricas bênçãos de Deus sobre esse departamento aqui que trabalha com as produções aqui do Marizal e a toda a nossa comunidade do Espaço Novo Tempo Marizal. Aproveito para fazer um registro de gratidão para o nosso diretor aqui de transmissão do Espaço Novo Tempo Marizal no ano de 2025, meu amigo Fábio Pereira. Fábio, muito obrigado pelo seu apoio, pelo teu suporte. Eu sei que muitas vezes você teve que deixar o seu trabalho para vir aqui assessorar a gente. Que Deus abençoe você e a sua família, ao Adonaldo também e a toda a equipe que esteve envolvida aqui nessa produção desta temporada. Que Deus possa nos abençoar no ano de 2026. Eu vou pedir que o pastor Fábio possa fazer um agradecimento especial para nós, a Deus nesse momento pelo estudo e que nós possamos aplicar o conhecimento que nós obtemos aqui. Ore com a gente, pastor. Vamos orar então? Senhor, encerramos um momento especial de diálogo sobre uma parte do que está escrito na tua palavra. Mas, neste estudo, fomos convidados a reforçar ou reforçar a decisão ou a decidir se vamos te servir em espírito e em verdade, de todo o coração, lançando fora todos os ídolos. Estamos findando o podcast, estamos findando uma temporada, e estamos findando um ano. E pensando em todas essas circunstâncias e nas páginas em branco que a cada dia, a cada reinício, o Senhor concede a cada um de nós, dá-nos sabedoria para continuar tomando decisões corretas ao teu lado. Dá-nos força para aplicar essas decisões e mantê-las sempre, mesmo em face das adversidades. E reafirma em nosso coração a esperança de, muito em breve, estarmos na terra prometida, a Nova Jerusalém, na Canaã Celestial. Nós te pedimos a tua bênção sobre cada pessoa que nos acompanha e que participou desse estudo. E te pedimos a influência do teu Divino Espírito Santo, apelando a esse coração, para que possa a cada momento e a cada dia decidir-se por ti. Nós queremos te agradecer e pedir as tuas bênçãos sobre a equipe que trabalha aqui, programando, dando suporte, preparando, acompanhando, para que no Maricast nós pudéssemos abrir a tua palavra. Amém, Senhor. Ao pastor Gladstone, de forma especial, como teu ministro, que o Senhor derrame porção dobrada sobre o seu ministério e que através dele pessoas possam ver a imagem de Jesus, entregar os seus corações a ele e caminharem juntamente com o pastor e todos nós uma Canaã Celestial. Amém, Senhor. Nós te pedimos tudo isso na certeza de termos a resposta à nossa oração pelos méritos de Jesus, pois é no seu nome que oramos hoje e sempre. Amém. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, pastor Fábio. Um abraço para você. Deus te abençoe. Tchau.